Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que junto comigo se reúne para conhecer mais de Deus. Que grande privilégio nós temos de poder agradecer a Deus pelo lazer. Que coisa doida, né? Enquanto tem pessoas que comem barro com água, a gente tem o privilégio de agradecer pelo lazer, pela alegria de você poder se divertir, ter um tempo de divertimento. No Senhor Ele tem nos agraciado grandemente e nós realmente não temos aproveitado isso como deveríamos. Isso é triste porque nós damos um mau testemunho para a igreja, nós damos um mau testemunho diante do Senhor, porque nós não valorizamos aquilo que é o mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos, neste mês de abril, antes de pedirmos, nós possamos rememorar tudo aquilo que Ele nos fez, que Ele nos concedeu no mês de março. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, na 9ª pergunta de hoje, em que nós vemos falando sobre a condição da criação. E hoje a pergunta 9 é: qual é a obra da criação? O que é que Ele criou? E nós, pelo menos eu tenho acompanhado um pastor que ele é criacionista, e essa é uma designação para a linha teológica que crê na criação. Então é um pastor criacionista. Nós somos criacionistas, nós cremos nos relatos de Gênesis. E algumas pessoas eles questionam sobre o contexto da criação. E ele abre um dos vídeos dele falando assim: vamos falar um pouco sobre criação. E aí ele fala assim: você já viu alguma bomba explodir e alguma coisa ser construída? E aí ele começa a dar alguns exemplos, né? Porque tudo que realmente explode, ele destrói, ele não constrói. E ele vem claramente começando a fazer uma alusão em relação à teoria do Big Bang, que é uma teoria que diz que teve uma grande explosão no universo e aí as coisas começaram a se juntar e se formar. E as pessoas elas preferem acreditar numa coisa como essa do que acreditar num Deus vivo, num Deus poderoso como o nosso. E aí a pergunta 9 pergunta: qual é a obra da criação? A resposta é: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada. Você pode criar coisas, você vai lá na loja e compra a massa de bolo, você compra o ovo, você vê, eu vejo a Rosângela fazendo, e agora a minha preciosa filha também ajudando lá, entendeu? E aí se junta ingredientes e faz uma comida saborosa, mas você não cria nada a partir do nada. O nosso Deus, Ele é aquele que criou todas as coisas a partir do nada. A expressão em latim, acho que latim não, é latim não, é grego, ex nihilo, é grego, né? Ex nihilo, quer dizer, a criação a partir do nada. E tudo que Ele fez muito bem. Conforme o Senhor ia criando, Ele olhava segundo o seu próprio padrão e Ele falava: e essa criação ela é boa. Ela é, quando cria o ser humano, Ele fala, ele é muito bom. Então o Senhor, Ele criou todas as coisas, e essa é a primeira resposta na qual nós vamos basear a nossa meditação no dia de hoje, em que a obra da criação ela é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada e as fez todas elas muito bem. Deus fez todas as coisas a partir do nada. Deus criou o universo fora de si. Crianças, silêncio por favor, não é momento de conversa, não é hora de bater papo, é hora de ficar quietinho para todo mundo poder ouvir o que a gente está falando, tá? Deus Ele fez todas as coisas a partir do nada. E é uma informação que talvez você nunca tenha parado para pensar. Deus criou o universo fora de si. O que é essa condição de fora de si? Ele não criou dentro dele. Como se a mulher, quando ela gera uma criança, ela gera a criança dentro do ventre dela. Ele cria as coisas fora dele, a partir do nada. Por que isso é importante? Porque tem uma linha teológica que chama-se panteísmo, em que eles entendem que tudo compõe a divindade. Então, se você levantar esse copo, aqui Deus está. Se eu olhar para essa flor, Deus aqui está. E aí a criação toda,
ela é o que compõe Deus, ou parte de Deus, e nós não cremos nisso. O nosso Deus, dentro de um contexto atemporal, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles criam todas as coisas, mas não dentro de Deus, mas fora de Deus. E é uma coisa difícil da gente imaginar e entender, porque o nosso Deus, ele é grande o suficiente para ser maior, inclusive, que o próprio universo. E a palavra de Deus diz que ele apoia os pés dele no estrado do universo dos céus. É algo que a nossa mente não consegue entender. Um Deus que ele é maior do que toda a criação que já foi criada. Mas isso é o que as Escrituras falam. Ele usa esse mundo criado, e isso é uma forma simbólica de representar, não é literal, porque ele é espírito, e ele apoia os pés dele em cima do que foi criado. Wallace? Então é certo falar que nem tudo está em Deus, mas Deus está em tudo. Porque ele está em todo lugar, em todo tempo? Sim e não. Tá? Dentro desse princípio que a gente acabou de expor da criação, sim. Mas dentro do contexto de que ele é onipresente, não. Porque ele está em todos os lugares. Então acaba que... Não, mas nem tudo está em Deus, mas Deus está em tudo. Continuo dizendo que não, porque a condição de Deus, além de onipresente, é uma condição de que tudo abarca ele. Ele abarca todas as coisas. Tá? Então nós temos um Deus que ele é grande o suficiente para ele criar todas as coisas, e ele se apoia em todas as coisas, mas ele não faz parte desse mundo. A criação não é algo que faz parte dele. Tudo bem? Porque Deus, ele criou as coisas, a obra da criação, os olhos dele estão sobre tudo, mas nem tudo, Deus, certas coisas Deus permite. Não, mas eu não recebi eu entendi a ligação do que você falou, de que os olhos dele estão sobre tudo, mas algumas coisas ele permite. Não entendi essa ligação. Que nem tudo ele está em tudo, como olha essa frase, que nem tudo Deus está. Por exemplo? Ele vê, ele conhece, por exemplo, ele não participa disso. Por exemplo? Um exemplo não sei agora, mas... No estupro, Deus não participa? Para mim ele permite. Mas ele não participa? Não é vontade plena. Não é vontade plena, mas ele está lá. Sim. Ele está lá, que é o que nós estamos falando. Tá? A gente tem que tomar cuidado de não desvencilhar, de separar o que é bom aos nossos olhos. Naquilo ali Deus não está. No terremoto da Síria Deus não está. lá no World Trade Center, quando bateu os aviões na Torre Gêmea, Deus não está. Quando teve a guerra no Senhor, não tem isso não. Não, os olhos dele... Ele está lá, não é só os olhos dele. Ele está lá, ele é onipresente. Eu estou fazendo uma separação. Tá? Não faça. No caso, então, é certo afirmar que quando nós formos para a eternidade, então nós vamos para Deus. Aí, no caso, nós sairíamos... Como é que é o negócio? Quando nós formos para a eternidade, a gente vai para Deus, então, a gente vai para dentro dele. Não, vamos continuar sendo dentro, nós nunca vamos estar dentro dele. Nós vamos continuar sendo criados à imagem e semelhança, vamos continuar sendo criaturas. Se a gente fosse entrar nele, a gente ia passar a ter a essência dele, a gente ia ser Deus. Negativo, entendeu? Nós nunca vamos ter essa fusão com o Senhor. Nós vamos estar junto com ele, mas não vamos ser ele, ou não vamos estar perto dele, digamos assim. Perto no sentido de estar dentro dele, né? Até estranho falar sobre isso, né? Está dentro, né? É porque eu entendi que a criação está fora, né? Então nós estamos aqui numa criação. E nós vamos continuar na criação. Não, sim, Em 1 Pedro, o que fala? Que a criação ela vai ser o quê? Restaurada. E nós vamos voltar. Essa ideia de que nós vamos viver lá nas nuvens, entendeu? De asas e batendo asas, isso aí é historinha, tá? A visão panteísta, que é o que eu falei para vocês, ela compreende a profunda unidade que permeia na interligação de todas as coisas, seres, átomos, carbonos, percepção humana e Deus. Então, essa visão panteísta, ela entende que tudo é ligado. Então, o budismo, por exemplo, ele fala em parte sobre isso. Então, algumas religiões, elas tratam sobre esta condição, não é o nosso entendimento. Todas as coisas do universo são criadas, nada nele é eterno ou autoexistente. Apesar de nós, ao morrermos, nós, como filhos, irmos para viver com ele na glória, ou para alguns ir para o inferno, isso não é eterno no sentido da eternidade de Deus. As Escrituras não nos relatam se isso vai ser uma eternidade para sempre. Tanto que ele fala de eternidade, em eternidade tu és Deus. Então, mesmo dentro do atemporal, há a condição do pensamento da eternidade que não é eterna, no nosso caso.
Então nós não necessariamente iremos viver para sempre. Pode ser que sim, pode, mas as Escrituras não falam. E a gente sempre tem que tratar com o que a palavra de Deus fala. Tudo bem? Está muito difícil? Esse é um princípio básico da criação conforme a Escritura. As religiões orientais acreditam que o universo seja uma extensão do ser de Deus. Dessa forma, todas as coisas do universo são sagradas, pois fazem parte de Deus. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no hinduísmo, o que eles idolatram? O boi. Você está morrendo de fome, você não pode matar o boi para comer, porque aquele boi, ele é um ser que ele é idolatrado, tá? Dessa forma, todas as coisas do universo são sagradas, pois fazem parte de Deus. Vemos esse pensamento na Índia, por exemplo, onde os bovinos são sagrados. E não só os bovinos, mas também os sapos e os macacos. E aí a gente olha para aqueles animais que são como todos eles e tem que ser cuidados, tem que ser guardados, mas eles não são sagrados. Gênesis capítulo 1, verso 1, Diene. Heloísa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. E aí a figura divina da Santíssima Trindade. No princípio criou Deus os céus, o universo, toda a criação e a terra. Conforme a Escritura, o universo e todas as criaturas foram criadas a partir do nada. Antes da criação, o que existia? Nada. Deus. Hã? Que pergunta? Hein? Antes da criação. Antes da criação, o que existia? Havia trevas. Deus. Não, aí já era criação. Aí já era criação. Deus já existia antes da criação. Que Deus? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, então, e como que era isso? Eles ficavam onde? Eles ficavam boiando? Ninguém fala e não tem essa informação aqui. Mas quando a gente pensa, antes da criação, nada existia além de Deus. Figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são Espírito e eles estavam num ambiente, a gente não consegue imaginar ou entender, mas haviam apenas eles e eles eram plenos neles mesmos. Mas na eternidade, todos os atributos de Deus já existiam. Deus já era amoroso, Ele era justo, Ele era irado, entendeu? No sentido em relação ao pecado. Pô, mas nem tinha, mas Ele já era. Tá? Dessa forma, todas as coisas são sagradas, mas no contexto da religião oriental. Mas dentro do nosso entendimento, nós temos que entender que as criaturas foram criadas a partir do nada. Antes da criação, nada existia além de Deus, mas na eternidade, todos os atributos de Deus já existiam. O seu amor inefável. O que é um amor inefável? Que não tem medida. Mais ou menos. Que não se pode nomear, não se pode descrever. Na verdade, não só o amor dele é inefável, todos os atributos dele são inefáveis. A gente não consegue mensurar, medir na nossa mente, tá? Não se pode nomear, descrever em razão da sua natureza, força, beleza, indescritível. Então, esse amor inefável entre as pessoas da Trindade, ele já existia. Essa perfeição. Mesmo que não houvesse a condição funcional, porque haviam apenas a figura dos três, e essa condição funcional ela só aparece a partir da criação. Então a figura de Deus Pai comandando, a figura de Deus Filho fazendo, a figura do Espírito Santo ali fazendo todo aquele meio de campo, ajudando, instruindo, tudo mais, andando, nadando sobre a face das águas, quando ela era sem forma e vazia. Tá? Então, a condição da Trindade ela é a base da criação do universo. Tudo que foi criado com um exemplo, que é a Trindade. Então, tudo que você vê no sentido em especial de relacionamento pessoal, você tem que buscar a figura da Santíssima Trindade como uma referência, como exemplo, para que a gente possa estar repetindo. Tudo bem? Beleza? 1 Timóteo 4:4. Agora 4:4.
tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Tá? Apóstolo Paulo aqui, ele está falando no sentido com Timóteo, na condição de problema, em especial da alimentação. Tá? Tudo que Deus criou é bom. Quando ele acaba a criação, ele fala, e tudo que eu criei, ele é bom. E aí, dentro do contexto das cartas paulinas, a gente vê as pessoas com aquelas dificuldades de alimentação, em que haviam os sacrifícios no templo, e aí aquela carne ela era vendida mais barata, e as pessoas se convertiam e começaram a ficar incomodadas em relação ao que estava sendo comido. Tá? Então o apóstolo Paulo ele vem fazendo uma exposição mostrando que o pecado não está em comer a carne sacrificada a ídolos, em sim você escandalizar a pessoa que está do teu lado. E isso vale para qualquer situação. Tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graça. E recebido com ações de graça, nada é recusável. O que é ações de graça? O que são ações de graça? Gratidão. Não somos gratos? Será que você ontem, na virada de março para abril, você parou para pensar em tudo que Deus fez por você no mês de março, os livramentos? A condição da ação de graças é algo que é uma coisa marcante dentro das cartas paulinas, porque ele sempre traz esse contexto, ações de graças. Se você não começa a especializar o seu olhar em relação a essas coisas, você vai deixar passar muito. Aconteceu uma coisa muito interessante. Como sempre, sexta-feira eu saio com a Rosângela. O mercado é de manhã, né? O mercado foi de manhã. Mas eu saí com ela, entendeu? Fomos ouvir uma música, entendeu? E aí estava um tempo assim meio estranho, trovoando. E aí ela pegou e colocou, falou, vou levar o guarda-chuva. Eu falei assim, não leva, era um pequenininho, né? Eu falei, não precisa levar não. Não, eu vou levar. Pum, pôs na bolsa. Aí chegou no local lá, entendeu? E aí ela quis ver as coisas, pôs a mão na bolsa, cadê meu óculos, cadê meu óculos, cadê meu óculos, e nada do óculos, né? E procurando óculos. E passou a noite inteira procurando óculos, não achava óculos, entendeu? Falei, deve ter deixado em casa, né? Aí ligamos para a Luli procurar o óculos. A Luli falou, não está lá, entendeu? Não acho óculos. Entramos no carro, e aí fomos para um outro local para a gente fazer um lanche, e a gente incomodado com aquele óculos. Óculos, aqueles que têm óculos sabem que não é barato, entendeu? E eu falei assim, já tinha saído do local, já tinha uns 10 minutos, a gente tinha parado lá no local, e eu cheguei para ela e falei assim, vamos voltar. E nós voltamos, antes de comer. Chegamos lá, entendeu? Na vaga onde nós paramos, estava o óculos dela, assim, ó. Eu parei o carro, peguei o óculos, entreguei para ela. Isso é o quê? Gratidão, graça de Deus. Estava com uma possibilidade de comprar pontos para transformar em milhas aéreas, aqueles que sabem que a gente mexe com isso, e aí tinha uma boa oportunidade. E aí eu peguei um cartão, liguei lá para a Latam e falei, vocês me conseguem um limite extra de tanto? E o cara falou, claro, está aqui, mediu lá, está aprovado. Eu falei, beleza, vou fazer a compra agora, beleza. Fui lá fazer, deu errado. Bloqueou. Tentei a segunda vez, nada. Liguei para lá, a mulher atendeu, não, está liberado, pode fazer. E eu fui lá fazer, deu erro. E aí eu fiz de novo, deu erro. Liguei para outra, terceira atendente, e aí o atendente ligou e falou assim, não está liberado. Eu falei, mas como não está liberado se o outro falou que estava liberado? Não está liberado. Aí liguei para um quarto atendente, e o cara falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma solicitação manual aqui, não pelo sistema, e costuma dar resposta em 10 minutos no máximo. Você prefere esperar ou ligar para cá? Eu falei, não vou esperar. Fiquei lá fazendo as minhas coisas, depois de 10 minutos o cara entra na linha, ele falou, eu não sei o que está acontecendo, mas não teve resposta. Vamos esperar mais 5 minutos? E eu falei, vamos esperar mais 5 minutos. Esperei mais 5 minutos. Passados 5 minutos ele me ligou, abriu a ligação e falou, eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca vi isso acontecer. Mas, entendeu? Não está vindo a resposta. Aí eu falei, bênção de Deus. Isso é a condição da gratidão. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Nós temos que ser gratos ao Senhor, e se você identifica na sua vida as coisas que têm acontecido ou que você não tem sofrido, você começa a ficar mais sensível e começa a ver como o seu Deus ele é poderoso. No princípio,
Deus criou primeiramente o tempo. Qual foi a primeira criação de Deus? O tempo. Ele cria aqui esse tempo para que nós pudéssemos ser inseridos nele. No princípio, Deus criou primeiramente o tempo, que é a estrutura primária do universo. Criou Deus os céus e a terra, em seguida criou o espaço e a matéria. Na eternidade não existe o tempo, não existe espaço, não existe a matéria. Jeremias 10:12. Helena, o que você tem, Helena? 2:10, 10:12. 12. Jeremias 10:12. É a rua. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, sem nenhum elemento, sem nenhuma ajuda, sem nada. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Tudo que foi criado através... Alguém quer ajudar? Alguém quer ajudar a Helena? O Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Ele não pediu ajuda de ninguém. Quando ele olha para Jó, conversando com Jó, ele fala: onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro? Ou seja, ninguém ajudou o Senhor em fazer absolutamente nada. E com a sua inteligência ele estendeu, ou ele criou os céus. Nós temos um Deus que ele é autoexistente. Eu não sou autoexistente, você não é, nenhum ser na terra é, mas o nosso Deus ele é autoexistente. Ele precisa de você? Não. Ele precisa dos seus recursos, precisa do seu tempo, precisa da sua oração, ele precisa da sua presença na igreja. Ele não precisa de absolutamente nada, ele é pleno nele mesmo. O Deus revelado na Escritura é todo poderoso e infinito, existindo eternamente por si mesmo, acima e além do tempo, do espaço, da matéria e dos seres criados. E com a criação não se confunde ou se mistura. Foi aquilo que o Alex falou. Será que quando a gente for arrebatado, a gente vai fazer assim... Sabe aquelas bolinhas de mercúrio? Já viu? Brincou com bolinha com negócio de mercúrio de termômetro? Quem brincou? Ninguém nunca brincou com isso? De que o meu termômetro lá, não vai quebrar o termômetro em casa para ver isso, né? Entendeu? Não tem. Não, mas tinha, entendeu? Mas ninguém aqui, a Heloísa tudo bem, vai. Mas eu lembro que uma vez eu estava no hospital, aí quebrava-se muito o termômetro, aí a gente pegava um pouco de mercúrio, né? Extremamente tóxico, né? Mas aí você coloca, aí a gotinha do mercúrio está longe, você faz assim, aí né? Deus não faz assim com a gente, né? A gente vai continuar sendo criatura, tá? O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. O Deus revelado na Escritura é o Deus todo-poderoso e infinito, existindo eternamente por si mesmo, acima e além do tempo. É uma outra característica da criatura. Nós vamos ter a eternidade a partir de Deus e não em nós mesmos. A mesma coisa em relação à luz. Eu não tenho luz própria, eu reflito a luz de Cristo. E esse tipo de pensamento é algo que tem que se perdido na igreja, porque as pessoas elas acham que elas são o que são por si mesmas. Eu curo, eu sou ungido, eu sou capacitado. Eles esquecem que nós somos apenas um canal do que o Senhor se manifesta. Porque no o humanismo é contrário a isso, né? No humanismo, as pessoas que brilham, né? O sucesso. O mundo foi criado para a manifestação da glória de Deus e na salvação dos seus eleitos, homens e anjos. Então, em especial, apesar de Deus ter criado a samambaia, ter criado a baleia, ter criado o cachorrinho, o gatinho e tudo mais, o ursinho panda e tudo mais, até o porquinho lá, da pig lá, essas criações, essas criaturas, elas não são criadas para que se manifestem a glória de Deus, porque eles não têm entendimento. Só quem faz com entendimento glorifica o Senhor. Não adianta você querer fazer uma coisa por qualquer jeito. O bichinho lá, ele ajuda no ecossistema e tudo mais, mas esse bicho ele não é criado para glorificar a Deus. Enquanto nós, seres humanos e os anjos, eles são criados para glorificar o Senhor através das suas ações. Como que o bichinho faz? Ele faz por instinto.
Por mais que as pessoas, mas o animalzinho, ele sabe reconhecer o dono. Ele sabe reconhecer o dono, mas foi aquele que o quê? Que o alimentou. Dá umas pancadas nele. Vê se ele vai lá e vai ficar abanando o rabinho para você. Ele é instintivo, ele não pensa. Por mais que o macaco ele tenha atribuições de inteligência, por mais que o golfinho tenha sinais de inteligência, ele não pensa, ele não raciocina. Aí eu vou fazer isso por causa daquilo, olha, eu vou esperar. Ele age por instinto. Todas as ações dos animais são instintivas, dos homens não, tá? Mas ao mesmo tempo, pastor, além de Deus falar através da palavra e também tem a questão da oração, a gente para com a natureza, a gente consegue enxergar Deus e ver os seus atributos neles. E qual a sua pergunta? Isso, sim. Ué, mas isso a gente sabe. A gente consegue ver os atributos de Deus e Ele também nos edifica ver a sua criação. Tá, e qual a pergunta? Isso, sim. Não, eu tô expondo um negócio. Você trouxe um pensamento que não é uma pergunta. Eu estou esperando a pergunta. É aquilo que a gente já falou. Culto, ninguém fala. Escola dominical, perguntas. Discipulado, fala à vontade. Porque se a gente começa a trazer pensamentos, e aí traz um pensamento que está fora de um contexto que eu estou falando aqui, que é a manifestação da condição da glória de Deus. Entendeu? De glorificar a Deus, não de manifestar a glória de Deus. Romanos ele fala que todo ser humano é indesculpável diante da criação, mas não tem a ver com o que nós estamos falando aqui da manifestação da glória de Deus em relação aos anjos e homens, tá? Para isso Deus decretou todas as coisas que iriam acontecer no mundo criado para a manifestação visível da sua glória no dia do juízo final. Então, esse texto que eu te falei para vocês agora, toda a criação ela manifesta a presença e a glória do Senhor. E tudo isso vai ser cobrado dos seres humanos no dia do juízo. É o vídeo que o André postou, eu fiz uma observaçãozinha lá, não vi nenhuma curtida, nenhum coraçãozinho, nem nada, né? Em que eu coloquei lá, espero que alguém, entendeu, se toque pelo vídeo e participe da oração. Ou traga o alimento, ou faça alguma coisa. Entenda que nós vamos ser confrontados ao Senhor no dia do juízo com o que nós fizemos, com os nossos bens, com o nosso tempo, as nossas ações e atitudes. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que... Não, Felipe. Romanos 8, 28. Romanos, Novo Testamento. Não faz cara de brava, dá um sorriso. Mateus, Marcos, Lucas, João. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem para o nosso benefício, no sentido de glorificar a Deus. Essa imagenzinha que eu mandei hoje de manhã fala exatamente isso. Lá do Glorify. Estamos todos diante de uma série de grandes oportunidades, brilhantemente disfarçadas de situações impossíveis. A sua luta e dificuldade, ela existe com o objetivo de manifestar a glória de Deus. Lembra daquela passagem que Jesus e os apóstolos estavam andando, viram um cara cego, e aí eles olhavam assim: Jesus, quem pecou? Ele ou o pai dele? Ele falou: nenhum nem outro. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as desagradáveis, A Escritura revela também um Deus que mantém o universo pelo poder da sua providência contínua e infalível. Se Deus, ele em um breve momento, que seja, ele deixar de cuidar da criação, a criação ela desanda, acaba. Essa situação de quando nós olhamos a estrutura do universo. E aí a Luísa estava falando comigo que essa semana ela ajudou lá, além da aula de biologia, a destrinchar um porco, né? Um porquinho lá, né? E aí ela falando dos órgãos, entendeu? De que a língua é assim e aquilo é assado. Se você olha
Se você olha para a estrutura humana, a fragilidade do ser humano, a Diane estava compartilhando a condição da filha de um conhecido nosso, que ajuda-nos muitas vezes em relação a problemas médicos. Ele é uma pessoa do sistema de saúde, e a filha dele, há mais de 10 anos, com problema de dormência nas mãos, dormência nos pés, problemas neurológicos, está lá entubada, entendeu? Nós somos extremamente frágeis. Pessoas que têm algum problema de saúde sabem da fragilidade do nosso ser, em que se um hormônio ele aumentar um pouquinho mais, se ele diminuir um pouquinho mais, se alguma condição do seu organismo, o açúcar, o que quer que seja, a pressão, você simplesmente pode vir a óbito de um momento para o outro, independente da saúde, independente da vitalidade. Então nós somos seres frágeis. E mesmo assim o Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? Glorificar a Deus. Você foi chamado para glorificar a Deus. Todos foram? Nem todos. Muitos são chamados, mas poucos eles realmente são escolhidos. A Escritura revela também um Deus que mantém o universo pelo poder da sua providência contínua e infalível, e ao mesmo tempo um Deus espiritual e pessoal que cuida de cada uma das suas criaturas individualmente. Nós não conseguimos imaginar assim. Então às vezes você pode olhar para todas as atividades que você faz durante o dia, e aí você fala assim: como é que eu cuido de tudo isso? Estava um dia conversando com o Felipe falou assim: como é que você consegue fazer tudo que você faz? O Senhor, Ele além de cuidar da criação como um todo, Ele ainda cuida de você de uma forma individual. É uma coisa que a nossa mente não consegue nem entender. Esse fim de semana teve uns seminários numa chácara aí, e nós recebemos 2 pastores. E aí a Rosângela perguntou assim: qual o nome dele? Eu falei: não sei. E aí a gente chama de irmão, né? Porque não sabe, né? Pois é, Deus, Ele coloca nome em todas as estrelas, Ele sabe todas pelo nome. Ele sabe o seu nome, Ele sabe a cor do seu cabelo, a tua altura, tudo Ele definiu. Esse cuidado pela providência é feito pela figura de Cristo, pois Ele é o Verbo de Deus que existe eternamente, como afirma o Evangelho de João. João capítulo 1, verso 1. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá, eu já falei para alguns que já fizeram o discipulado. No princípio era o Verbo. Verbo é uma palavra de ação: amar, comer, andar, respirar. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. No princípio era Jesus Cristo. E o Verbo, a palavra, Jesus Cristo, estava com Deus, e o Verbo era Deus, não no sentido de que em algum tempo ele passou a ser. O verbo ser, ele é um verbo que eu já comentei com vocês, ele deveria ser designado para condições apenas de Deus. Ele é o único que é. Quando ele se apresenta diante de Moisés na sarça ardente, ele fala: eu sou. Mas quem que eu vou anunciar? Diz que o eu sou. Quando Jesus Cristo está lá no monte do Getsêmani, que os guardas estão subindo, eles falam: nós viemos buscar Jesus Cristo. O que ele responde? Eu sou. Eu não sou o seu pastor, eu estou o seu pastor. Ser tem um sentido de que fala de eternidade. Nós não somos, nós estamos, tá? Então o nosso Deus, ele era Deus no sentido do verbo ser, eternidade. Não é que em algum tempo da eternidade ele foi criado e ele passou a ser Deus, como algumas igrejas creem, tá? Cuidado com esse detalhe simples. O Evangelho de João afirma a existência do Verbo. A carta de Hebreus afirma que ele é também que ele também mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem comanda a criação? Deus Pai. Quem que cria tudo? Deus Filho. Quem que mantém tudo? Deus Filho. Hebreus capítulo 1, verso 3, Menísia. Hã? Quem mantém tudo? Deus Filho. Hebreus 1, 3. Hã? Quem cria, quem mantém, Deus Filho. Ele que é o recebedor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, aceitou-se à direita da majestade nas alturas. Ele quem? Jesus. Que é o resplendor da glória e expressão exalta do seu ser. Ser de quem? Deus Pai. Quem que faz essas coisas? Jesus Cristo. E ele vem sustentando todas as coisas pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. Ele sustenta através da sua palavra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, de quem? Nós. O que ele fez? Ele, Jesus Cristo, se assenta à direita da majestade. Majestade de quem? Deus Pai, nas alturas. Então a gente mostra a figura de Deus Filho sendo aquele que cria todas as coisas e aquele que sustenta todas as coisas. A ciência e a meditação podem revelar uma força, um poder anterior e maior que o universo criado, a partir do qual todas as coisas vieram a existir. Eles podem, de alguma maneira, criar algum experimento, mas a ciência não consegue conceber o Deus revelado. Não há como você provar a existência de Deus. Não há como você medir a sua força, a sua grandeza, a sua sabedoria. Se você for querer medir a inteligência de um ser humano, pode fazer um teste de QI. Mas no caso de Deus, não tem como fazer essa medição. Esse Deus que transcende o universo, ele é separado do mundo e está acima de todas as coisas. E ao mesmo tempo, o Deus imanente. O que é um Deus imanente? Eu já expliquei já. Se relaciona conosco. Que se relaciona conosco. E a condição dele ser maior que tudo, qual que é o termo? Transcendente. Ele é transcendente. Ele transcende o que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. De mesma maneira, ele é um Deus íntimo, um Deus de pessoalidade. Não é um Deus que está longe, ele é um Deus que está perto. Esse Deus que transcende o universo, ele é acima do universo. É separado do mundo e está acima de todas as coisas. E aí a gente também não consegue entender como é que esse Deus, ele está fora, mas ele interage dentro. E ao mesmo tempo, Deus imanente que se relaciona com cada uma das suas criaturas. Jeremias 17:10. Pastor, mas nesse versículo primeiro, o Espírito Santo ele fica como? O papel dele? Em Hebreus 1:3 ele não aparece. Tá? A função dele aí não aparece. 17:10. O Espírito Santo, apesar dele ser um ser ativo, ele aparece pouco no Antigo Testamento e ele vai aparecer mais no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu já disse para vocês, a figura do Espírito Santo é uma figura que não é nomeada no sentido de falar, ele fez, mas ele vem e instrui, ele capacita, ele dá autoridade para as pessoas, a condição da revelação das Escrituras, ele vem e volta, dá força para Sansão, vem e volta. Vai e volta, vai e volta. Quando chega o Novo Testamento, ele exerce a principal função dele, que é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, nos trazer consolação. Essa é a ação do Espírito Santo, que é fora do sentido de criacionista. Apesar dele estar lá, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 1, a figura do Espírito Santo pairando sobre as águas, você não vê a ação do Espírito Santo. Tá? Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O salmista vai e fala assim: quem vai conhecer o coração? Ele é aquele que sonda, ele é aquele que esquadrinha o coração. O que é esquadrinhar? Os mais novos não sabem o que é isso, mas quando tinha que copiar uma imagem, aí se fazia um negócio todo quadriculado lá. A gente fez isso, Rô? Pegava um papel quadriculado e aí você ia copiando a imagem através de quadradinhos, entendeu? Para você tentar fazer um scanner da imagem, mas era uma imagem pequenininha e você fazia numa imagem grande. Ele é aquele que esquadrinha, ele é aquele que examina o coração. E ele prova os pensamentos. Enquanto você acha que você está fazendo as coisas para o bem, ou você está fazendo as coisas com a motivação certa, ele vai e coloca a prova. Está segurando a cadeira para não cair, Nicolas? Está na emoção assim. Não. É que você está assim, eu estou achando. Hein? Eu provo os pensamentos. E isso
para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O nosso Deus, ele não tem uma justiça meritória, mas ele faz o julgamento dele aqui na terra também. A revelação. Se Deus não houvesse decidido se revelar através da Escritura, os homens poderiam perceber, como a Menísia falou, perceber o poder criativo de Deus através da natureza. Então, Romanos vem dizendo que se você olhar a natureza, você percebe Deus. E por isso, os seres humanos, eles são indesculpáveis. Então, na semana passada, quando nós entramos, a Menísia falou assim, olha lá, entendeu, a casinha do João de Barro. Depois você olha lá no poste, lá, nem sei se está lá ainda, né? Está lá as duas casinhas olha, entendeu? Você fala assim, olha que perfeito, né? Ele foi lá, pegou o barrinho lá, colocou, chove e a casa não desfaz, entendeu? A gente tenta fazer alguma coisa, desfaz. Ele não desfaz. Ontem, né, estourou o galão de água no porta-mala do meu carro, né? Eu fui comprar um galão de água, ele estourou, né? Aí eu falei para a Luísa, coloca de pé o galão. Aí ela foi levantar o galão na parte de cima, ele estava meio esbanquiçado. Quando eu fiz uma curva, ele bateu e ele alagou tudo, né? Eu tive que tirar tudo, secar, entendeu? Ficou uma poçona lá. E aí eu deixei o pneu lá e deixei o carro secando, a porta-mala secando. Quando eu fui pegar o pneu para colocar no lugar, eu olhei e tinha um ovo estourado em cima do pneu. Aí eu olhei para cima e eu vi um ninho, tinha uma rolinha que estava lá em cima do negócio, e aí eu não sei que movimento que ela fez lá, que o ovo caiu, entendeu? E o ovinho caiu. Você olha para aquela perfeição do ninhozinho que ela fez, ela lá como a mamãe, a rolinha lá cuidando do seu filhinho, mesmo que não tinha mais ovo, entendeu? A perfeição do ovinho, a casquinha, o negócio, você fala assim, a natureza mostra que Deus existe. Mas se não fossem as Escrituras, a gente ia saber que tinha alguma coisa a se reparar, mas a gente não ia fazer essa ligação com o Senhor. Se Deus não houvesse decidido se revelar através da Escritura, os homens poderiam perceber o poder criativo de Deus através da natureza. Quem que percebe o poder criativo, mas não dá o crédito a Deus? Os ímpios, tá? Mas jamais poderiam conhecer os preceitos de Deus para o homem e a possibilidade da salvação em Cristo, que é única e exclusivamente através da palavra. Por isso que nós somos chamados ao quê? Levar as Escrituras, levar os ensinamentos para as pessoas. Porque como que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Se você tem uma habilidade e você não exterioriza essa habilidade, como é que as pessoas vão saber? Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses o quê? 1,16. Só vamos ler e nós vamos para o intervalo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Só para a gente ir pelo intervalo, nós falamos que não há o efeito Mercúrio na criação, tá? E aí ele começa dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas. Pense nisso. Como é que nele foi criado? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome pelo esse primeiro período de Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Senhor nos abençoe na nossa comunhão, no nosso lanche, que nós possamos, Pai, segundo o Teu querer e vontade, nós possamos, Pai querido, deu até um frio na barriga, possamos ir, estar e voltar sob a Tua proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus problema do seu coração.